e Deus vai falar ao nosso coração. Lucas 19, o versículo, você vai ler, começar comigo, é o 10. Eu quero falar algo muito importante. Eu quero te mostrar que Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Às vezes nós achamos que Deus vai nos abandonar ou não nos amar mais por causa de alguma coisa que a pessoa fez. Eu sei que nós temos que andar na presença de Deus, não devemos praticar o pecado, temos que andar em santidade. Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo que muitas vezes você fale, para Deus você não é descartável. Às vezes a gente acha assim, pastor, eu fiz tal coisa, então Deus não me ama mais. Não, ao contrário, Deus veio exatamente por você, por mim, por cada um de nós. Deus veio buscar exatamente nós que estávamos perdidos, éramos pecadores, andávamos longe de quem? De Deus. Pastor, tá bom, aceitei Jesus, glória a Deus. Eu sei que mesmo aceitando Jesus, nós ainda não somos perfeitos. Às vezes vamos falhar, às vezes vamos errar. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que mesmo assim Deus não vai desistir de você. E que você não precisa ficar com medo de Deus. Ao contrário, você tem que se aproximar dele. Porque o que você faz de errado ou algum pecado não surpreende o Senhor. Ele conhece você e ele é o único que pode te ajudar a consertar isso. E se você quer melhorar, pastor, tem algo que eu quero mudar, tem algo que eu quero abandonar, tem algo que eu quero parar de fazer, que eu estou fazendo de errado, então se aproxima de Jesus. Mesmo com as falhas, mesmo com os defeitos, mesmo com os pecados que você está cometendo, se aproxime dele, porque ele é o único que pode consertar você. E é para isso que ele veio, para te consertar. Porque o Adão acabou estragando a humanidade quando ele peca e ele entrega a humanidade para o diabo. E lá todos nasceram longe de Deus e nós também. Olha o que ele falou quando ele entra na casa de Zaqueu, e nós vamos falar um pouquinho desse homem hoje. Lucas capítulo 19, versículo 10, quando as pessoas começaram a criticar, dizendo que Jesus entrou para ser hóspede de um pecador. Mas a Bíblia é clara, ela diz, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para quem? Para quem precisa dele, nós precisamos de Jesus. Quem é que precisa de Jesus? Então ele não veio para quem está perfeito, ele veio para quem reconhece que tem uma falha, para quem reconhece que quer mudar, que quer ser diferente. É para esses que Jesus veio, para mim e para você. Porque nós não somos perfeitos. Ou tem alguém perfeito aqui nessa tarde? Alguém vai levantar a mão? Senão eu vou fazer uma oração para Deus te levar. Que você não deveria estar no nosso meio aqui. Mas ninguém é. Então para que Jesus veio? Para salvar você. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá? Lucas capítulo 19, versículo 10. Todo mundo junto. O que diz? Quando começaram a criticar porque ele entrou na casa do Zaqueu. Ele falou algo muito interessante. Porque o filho do homem veio fazer o que, queridos? Buscar. Em primeiro lugar, Deus, ele está sempre indo atrás do ser humano. Fazendo algo para nos salvar. Fazendo algo para nos alcançar. Às vezes quando você desanima e eu não quero mais ir na igreja. Às vezes Deus faz um irmão te encontrar aí pela cidade e perguntar por que você não foi mais no culto. Às vezes Deus nos busca, sim ou não? Às vezes Deus vai atrás de nós, nos procura, porque Deus quer salvar você, quer ver você bem. Como é que a Bíblia diz? O Filho do Homem veio para buscar e ele veio para quê, queridos? Salvar o que se havia. E ele veio para nós. Nós estávamos perdidos, como esse homem que nós vamos ler um pouco a vida dele, chamado Zaqueu. O Zaqueu tinha a religião dele, a Bíblia diz que o Zaqueu era rico. Você começa a pensar, o que falta na vida de uma pessoa que é rica? Praticamente nada. Mas ele sentia que faltava algo, que a religião dele não estava suprindo aquilo. Que ele precisava de Jesus. Nós precisamos de Jesus. As pessoas começaram a criticar Jesus, por que ele foi até a casa do Zaqueu, por que ele foi lá, e ele está explicando. É para isso que Deus veio, irmão. Deus veio para nos buscar, Deus veio para nos salvar. Deus veio para você que está aqui nesse culto comigo, quem está em casa também, Deus veio para salvar. E nós não éramos perfeitos quando Deus nos escolheu. E mesmo nós estando aqui dentro, muitos já se batizaram. Quem é que já se batizou aqui? Deixa eu ver. Olha aí, muitos já se batizaram, mas mesmo assim nós não continuamos perfeitos. Nós estamos buscando melhorar cada dia. Você está buscando melhorar ou não está? Mas o que eu quero dizer é que você não pode deixar nada afastar você de Jesus. Mesmo que você às vezes falhe, mesmo que você às vezes erre, não permita que isso afaste você de Jesus, faça você ter vergonha de vir à igreja, de buscar, de estar na casa de Deus, porque Deus veio exatamente para isso, para salvar você. Deus veio exatamente para isso, Deus veio para te buscar. E muitas vezes Deus foi atrás de você quando você não vinha mais na igreja.
Ou antes de você vir na igreja, quantas pessoas Deus mandou até você para te chamarem, para te convidarem, fez você assistir o programa Show da Fé, fez você ligar a TV. É para isso que ele veio para você. Deus sabe que eu e você não somos perfeitos, os nossos pecados, as nossas falhas e aquilo que nós fazemos de errado não deixa o Senhor surpreso, porque Ele conhece você. Ele sabe exatamente quem você é. E Ele sabe que a única forma de você mudar é perto dEle. É por isso que Deus tem buscado você e Deus não quer que você se afaste dEle. Por mais que às vezes você tenha falhado, poxa pastor, mas eu já pedi perdão 5 vezes por isso e eu acabei falhando de novo no mesmo ponto. Mas mesmo assim você tem que se levantar e você precisa voltar para perto de Jesus. Porque Jesus é a única solução para mim e para você. Ele é o único que consegue nos consertar e nos moldar. Esqueça o que os outros falam. Quando a gente decide andar com Jesus, as pessoas vão falar muitas coisas de nós. Falaram de você? Que você estava ficando louco, que você estava ficando fanático, que agora você só quer saber de igreja, que fizeram uma lavagem em você. Eles vão falar muitas coisas de nós. E às vezes vão ser as pessoas próximas de você. Quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, eles começaram a falar, olha esse aí, está indo lá com um pecador, com não sei o quê. Às vezes eles vão dizer, já vai dar dinheiro para o pastor? Já falaram isso de você? Eles vão dizer, as pessoas vão falar coisas de nós. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso esquecer elas e buscar Jesus. Porque Jesus veio para mim e para você. Ele veio nos salvar, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos longe de Deus, nós vivíamos talvez numa religião, porque a sua família desde pequeno, talvez sem você saber porquê ou entender, colocou você numa religião, às vezes batizou você quando você era uma criança. Talvez nós estávamos lá perdidos, e Jesus veio exatamente para isso, para buscar você, para salvar você. E uma coisa que eu quero dizer, Deus não vai desistir de você. Deus vai estar sempre buscando, procurando você, enviando alguém para pregar, enviando alguém para evangelizar. Às vezes nós vamos falhar e quando você falhar, o diabo vai tentar de todas as maneiras te acusar, dizendo que Deus não te ama, que você não é mais um merecedor, que você é isso, e vai falar tantas coisas para você. Mas o que eu quero que você guarde no seu coração é, Deus te conhece, sabia que você era falho, Ele te amou dessa maneira, e para Deus você não é descartável. Não importa o que você tenha feito, se você tiver arrependido e pedir perdão para Deus e tiver decidido a se aproximar de Jesus, Deus sempre vai estar de braços abertos para te receber. Bata no peito e diga assim, eu não sou descartável. Amém? Para Deus você não é descartável, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha falhado, Deus vai continuar buscando você, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele vai continuar lutando por você, buscando você, indo atrás de você, procurando você, porque o que Deus quer? Deus quer que você tenha um encontro com Ele. Deus não quer que você seja um religioso, que nem o Zaqueu era. Às vezes você pode ter crescido na igreja desde pequeno. Você pode ter sido filho ou filha de alguém que já era crente. Mas o que eu quero te dizer é que não basta você ser filho de um crente. Você tem que ser filho de Deus, porque Deus não tem neto. Nós precisamos ter um momento que nós temos que ter um encontro verdadeiro com Deus, que Deus não tem neto. Ah, mas eu posso ser o filho do pastor, você pode ir para o inferno. Porque Deus não tem neto, Deus só tem filhos. E Deus veio buscar você, Deus veio salvar você, Deus quer que você encontre Ele. Como Ele foi lá e encontrou Zaqueu. Deus quer que você tenha esse encontro, essa intimidade, você chegue perto dEle. Não importa o que falam de você, não importa o que você foi, o que você fez, Deus é o único que pode consertar o ser humano. Nós podemos tentar fazer tudo o que a gente quiser fazer, a gente não muda, irmão. Melhoramos em alguns pontinhos, mas outros continuam. A religião nos ensinou que se eu fizer isso, eu vou ser salvo. A religião ensinou tudo errado. Porque por mais que eu faça isso ou aquilo, eu continuo sendo falho e pecador. O único que pode nos transformar é quem? Só Ele tem o conserto. Então o que Deus quer é que você se aproxime. Ele estava passando pelo local onde Zaqueu estava. Olha o capítulo 19, versículo 1. Vamos juntos, o que diz o versículo 1? E tendo Jesus entrado em Jericó, o que Jesus ia fazendo? E é isso que nós não podemos permitir que aconteça na nossa vida, irmão. Jesus, para mim e para você, Ele não pode ser só um momento. Jesus, na vida de muitas pessoas, Ele é apenas um momento. A pessoa vai para a igreja, ela acha legal, ela fica feliz. Ela vai porque o marido convidou, a esposa convidou, um familiar, porque o pastor é bacana.
Às vezes o pastor fala umas piadas e todo mundo ri porque é sem graça. Aí a pessoa gostou do culto. Irmão, Jesus não pode ser um momento na minha vida. Jesus não pode ser uma passagem. Jesus veio para ser o seu Deus, para ser seu amigo, para que você esteja perto dele. Quantas pessoas nós conhecemos que elas estiveram conosco na igreja apenas durante um tempo? Aí veio uma luta, um problema, sei lá, um outro movimento, uma igreja que parecia mais bacana, a pessoa largou tudo. E às vezes nem na igreja está. Não esqueça disso. Não faça de Jesus só um momento na sua vida. Jesus não pode ser algo só que está passando, que é um movimento, que eu estou trocando de religião, estou deixando o espiritismo, o catolicismo, estou deixando a luterana para me tornar um evangélico, um crente. Não, eu preciso ser um cristão. Jesus precisa ser o centro da nossa vida e não só uma passagem, só um momento. Jesus não pode ser só um fim de semana, que é legal, que é prazeroso. Ele tem que fazer parte dos nossos dias. Jesus não pode ser só um domingo que eu vou no culto, lá eu canto, adoro, e durante a semana eu vivo a minha vida e domingo eu volto aqui porque eu estou precisando de um pouquinho mais dessa presença. Não, Jesus tem que ser o centro. Ele veio para buscar e salvar você, mas para Ele, você não é descartável. Não faça Deus para você ser algo descartável também. Deus tem que ser algo que não vai ser descartável, que vai ser eterno. Ele tem que fazer parte da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus estava passando, versículo 2 diz. E havia ali um homem, e ele era chamado, qual era o nome dele? Zaqueu. O que ele era, pessoal? Chefe dos publicanos. Ele tinha uma tarefa que não era tão legal para os judeus. E o que mais que ele era? Rico. Aí a gente começa a pensar, o que falta na vida de uma pessoa rica? Nada. Mas na vida do Zaqueu estava faltando Jesus. Todo ser humano, por mais que a gente tenha tudo, a gente sempre vai ter falta de algo. E esse algo é Deus. Jesus um dia subiu numa grande mesa e disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Que de graça eu darei do quê? Da água da vida. Todo ser humano tem uma necessidade dentro de si. Todos nós temos um vazio. Você vai tentar preencher com seu marido, com a sua esposa, com atenção, com o filho, com um hobby, com uma festa. Outros preenchem com a bebida, com tantas coisas. Mas esse vazio só se preenche com quem? Com Jesus. E como é que eu sou feliz, pastor? Você pode ser rico, você pode ter dinheiro, casa, você pode ter tudo. Mas nós só vamos ser plenamente felizes quando nós estivermos dentro da vontade de Deus. É lá que nós vamos nos sentir pessoas realizadas. Quando nós estamos na vontade de Deus, em comunhão com Deus. A gente pode fazer tudo, a gente pode fazer o nosso curso de graduação, podemos fazer o nosso pós, podemos fazer tudo, irmão. Mas nós só se sentimos felizes quando nós estamos no centro da vontade de quem? E o Zaqueu sentiu que faltava algo na vida dele. E às vezes nós somos cristãos, estamos dentro da igreja. E a gente não sabe o que está faltando na nossa vida. E às vezes o que está faltando na nossa vida, esse sentimento de faltar algo, é porque está faltando a gente buscar mais. Está faltando a gente ser mais amigo de Deus, ter mais comunhão, estar mais perto dele, porque ele veio exatamente para buscar e salvar você. E às vezes está faltando na nossa vida isso de orar mais, de buscar, tirar mais tempo com Deus. Porque às vezes a gente tem tido tempo para todas as coisas, menos para ficar aos pés de Jesus, adorar Ele, dizer para Ele que Ele não é só um momento na nossa vida, Ele não é só uma pessoa que vai aparecer lá no domingo na nossa vida, mas que nós queremos Ele todos os dias. E daí diz mais, e Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E o que a Bíblia diz? E ele não podia por causa do quê? É uma das coisas que nós temos que olhar. O que tem me impedido de ver Jesus? O que tem me impedido de estar perto, de buscar mais, de vir mais à igreja? Eu tenho que começar a observar tudo na minha vida que me afasta de Jesus. E tudo aquilo que pode estar me afastando dele, eu tenho que começar a tirar. Às vezes pode ser uma amizade, pode ser algo que eu gosto, um lugar que eu quero frequentar. Às vezes até um desejo que eu tenho. Eu tenho que começar a observar na minha vida o que me impede de chegar, o que está me impedindo de buscar. Pastor, quando eu determino que eu vou orar mais, aparece isso, aparece aquilo. Quando eu determino que eu vou mais na igreja, surge não sei o quê. Então começa a observar na sua vida o que tem impedido você de estar mais perto de Jesus, porque ele veio exatamente para isso, para te buscar e te salvar. O desejo dele é estar perto de você, como ele entrou na vida do Zaqueu, ele quer entrar e transformar a nossa vida, fazer o que nós não conseguimos. Talvez você tenha pedido tanto para mudar, pastor, eu quero mudar, eu quero ser diferente. E você pode tentar fazer o que você quiser, é difícil você mudar. Agora tem um, que quando você deixa entrar e você busca ele, ele faz o que você não consegue fazer.
Que as pessoas vão olhar para você e vão perguntar, mas como é que você está tão diferente? Como é que você mudou? E nós vamos poder dizer que nós chegamos mais perto de Jesus. Ali está a mudança que nós queremos, ali está a mudança que nós desejamos. É chegar mais perto do nosso Senhor. E daí o Zaqueu não podia chegar, porque tinha o que, pessoal? Leia. E ele procurava ver quem era Jesus, o 3, e não podia por causa do quê? Então observe na sua vida o que tem afastado você de Jesus. O que tem te impedido de chegar perto dele? O que tem estado entre você e o seu Deus? O que tem se colocado entre você e o Senhor? O Zaqueu fez do jeito dele, que diz o 4. E correndo adiante, ele subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima, ele viu Zaqueu e disse, Zaqueu, faça o quê, pessoal? Desce depressa. Hoje convém pousar aonde? Em sua casa. Aí diz o 6, e apressando-se, o que o Zaqueu fez? Sabe o que é? Essa árvore simboliza o homem tentando buscar Deus da forma dele. Quando o homem tenta buscar Deus da forma dele, ele vai para uma filosofia, ele vai para uma religião. O homem faz várias coisas para tentar buscar Deus da maneira dele, mas da nossa maneira nós nunca vamos encontrar Jesus. A gente só vai encontrar Jesus quando nós descermos. Deixarmos a velha religião, deixarmos as filosofias, deixarmos o que aprendemos, deixarmos toda aquela bagagem velha que nós tínhamos lá daquele mundo e aprendemos que para chegar perto de Deus a gente tem que descer. O que é descer, pastor? Reconhecer quem você é. Quem nós somos? Falhos. Não somos perfeitos. Precisamos de Jesus. Amém? E Ele recebeu você do jeito que você é, com as falhas que você tem, e os seus pecados e o que você faz não surpreende o Senhor. E mesmo assim Ele te ama e Ele quer que você chegue perto dEle, porque só Ele pode te consertar, pode fazer você mudar, para que você se torne uma pessoa melhor. Ele veio exatamente para isso. Ele veio para te buscar. E é a hora de você chegar mais perto de Deus. Hoje é o dia de você tomar uma decisão como Zaqueu. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero estar perto de Jesus. Eu não quero só estar sentado num banco aqui na igreja aos domingos. Eu quero viver Deus na minha vida, eu quero sentir, eu quero ter uma comunhão, eu quero chegar mais perto desse Deus. E olha o que a Bíblia diz, e apressando-se ele desceu, e o Zaqueu recebeu com júbilo, e vendo todos isso, o que eles começaram a fazer? Murmuravam. Normalmente quando nós tomarmos uma decisão de buscar Deus de verdade, as pessoas vão falar de nós. Quando você tomou a decisão de realmente eu vou servir a Deus, agora nada me segura, Jesus não vai ser só um domingo na minha vida, Ele vai ser o Senhor. Ele não vai ser aquele que eu busco só quando eu preciso de alguma coisa, ou quando eu tenho uma necessidade, ou quando estou passando por uma dificuldade. Eu estou tomando uma decisão que Ele vai ser o Senhor da minha vida, Ele vai entrar na minha vida e vai me transformar. As pessoas vão começar a falar mal, dizer, você ficou fanático, ficou louco, virou crente, vão falar de tudo, você vai dar dinheiro para o pastor, vão xingar você, vão começar às vezes a levantar-se até lutas dentro da sua própria casa, com aqueles que não servem a Deus. E o que aconteceu? E eles murmuraram, dizendo que ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo como, queridos? Mas Jesus mandou ele devolver? Não, é isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida. A palavra de Deus começa a nos transformar, a palavra de Deus começa a falar conosco, a palavra de Deus começa a nos constranger e automaticamente nós começamos a mudar e fazer o que é certo e parar com aquilo que é errado. Jesus não mandou o Zaqueu fazer nada, o Zaqueu automaticamente disse, Senhor, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes, eu vou fazer o que está na lei. Ou seja, a presença de Jesus na casa do Zaqueu transformou ele, é isso que nós precisamos. Quanto mais você se enche com a presença de Deus, mais transformado você vai ser. O Zaqueu era um improvável. O Zaqueu era um que todo mundo olhava e dizia, jamais Jesus vai estar nessa casa. E às vezes a gente se acha pequeno, tão errado, cheio de defeitos e falhas, mas sabe o que eu quero dizer? Que Deus conhece você. Você tem que deixar Ele entrar na sua vida, porque Ele veio exatamente para você, para te transformar e fazer de você um improvável, alguém que vai ser um vaso nas mãos dele. Mas você tem que deixar ele entrar, você tem que deixar ele transformar, você tem que abrir a sua porta e dizer, Senhor, não seja só um fim de semana na minha vida, eu não quero ser só um crente domingo, eu quero que realmente tu seja o Senhor da minha vida, que tu faça dentro de mim o que eu não consegui fazer até hoje, e talvez até hoje com o teu braço tu tem tentado mudar, tu tem tentado melhorar, mas é hora de você dizer, Deus, faz o que eu não consigo fazer, porque o Senhor pode me mudar de uma forma que eu sozinho não consigo mudar. Por mais que eu tente,
Aquilo que o Senhor pode fazer, eu não posso. E olha o que aconteceu. E Jesus disse para ele no 9, todo mundo junto, o que ele disse? Hoje veio salvação aonde? Porque também este é um filho de quem? E para que ele veio no 10? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava o quê? Então não tenha vergonha de chegar perto de Deus. Não tenha vergonha de se aproximar. Não importa quem você é, o que você faz, os defeitos e as falhas que você tenha. Chega perto de Deus porque Deus te conhece. Salmo 103. E é isso que Deus quer, que você se aproxime dele. Porque quanto mais perto você estiver dele, mais ele vai transformar você. Você precisa se aproximar de Deus. Salmo 103, todos acharam? Quem é que vai se aproximar? Diga glória a Deus. Ah, pastor, mas eu estou cheio de pecados e talvez todo mundo fica te acusando, te condenando, te julgando. Mas tem um que não condena você e esse é Jesus. As pessoas, quando você errar, elas vão te condenar, vão te julgar, vão falar mal de você, porque todo mundo quer mostrar que é perfeito e ninguém quer mostrar que é falho. E mesmo que a gente aceite Jesus, nós continuamos sendo o quê? Eu não sou o pastor da igreja porque eu sou a pessoa perfeita, eu estou aqui pela graça. Aí diz aqui o livro de Salmo 103. Então Deus sabe quem você é, não tenha medo de chegar perto dele e dizer, Deus, eu reconheço as minhas falhas. Eu quero que o Senhor me ajude a mudar, porque eu sei que o Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido. E eu era um perdido. Eu ainda tenho coisas para melhorar, eu quero que o Senhor me ajude. Salmo 103, 14 diz assim, vamos ler? Pois Ele conhece a nossa... Irmão, você não impressiona, você não apavora o Senhor, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe cada falha, cada defeito que você tem, mas mesmo assim Ele está chamando você para chegar perto dele. Mesmo ele sabendo quem o Zaqueu era, como que a sociedade viu o Zaqueu, ele disse, é na tua casa que eu quero entrar, porque aquela vida ele queria transformar. E é isso que ele quer fazer, ele quer transformar a sua vida, ele quer mudar você. Você só tem que deixar ele entrar. Só o que você tem que fazer nessa tarde é dizer, Senhor, eu abro a porta. Porque a Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? E abrir a porta. Hoje é o dia de você abrir a porta e deixar Deus entrar. Hoje é o dia de você ter um encontro com Deus que talvez você ainda não havia tido nesse tempo todo de crente que você tem e está dentro da igreja. Olha o que diz, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele lembra-se que nós somos o quê? Ele sabe que sozinho nós não podemos. E é para isso que Ele veio, porque para Deus você não é descartável. Você é a criação, você é a pessoa mais importante que existe nesse mundo, para Deus é você. E Ele criou o mundo. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Criou todas as coisas por causa de você. Está na hora de você se aproximar dele, de você buscar ele e de você reconhecer, Deus, eu tenho muitos defeitos, eu estava tentando melhorar por mim, é aí que a gente vai se ralar. Nós não vamos conseguir. E cada vez vamos nos entristecer percebendo, puxa, eu já pedi tantas vezes perdão por isso, mas eu fui lá e fiz. Mas Deus está dizendo que se você chegar perto dele, se você abrir a porta e deixar ele entrar, vai acontecer o que aconteceu com o Zaqueu. Jesus não fez nada e o Zaqueu já começou a mudar, porque só Deus pode consertar você. Porque foi Ele que te criou e Ele sabe a pecinha que está faltando, a peça que Ele tem que colocar, aonde que Ele tem que ajustar mais, aonde que Ele tem que dar o aperto, porque foi Ele que te fez, você tem que deixar Ele entrar. Pastor, mas eu tenho tantos defeitos, tantas falhas, passei por tantas coisas na minha vida. Pois é, deixa Ele fazer a obra, Ele veio exatamente para você. Porque Ele quer transformar, você não surpreende Ele com o que você tem, porque Ele te conhece. Olha o que Ele fez por você, como Ele te ama. Romanos 5, vamos lá. Olha como Deus nos ama. Alguma vez você foi orar, e daí quando você disse, Deus, eu estou aqui, uma voz disse assim, cai fora, pecador, sai daqui, cara de pau, que eu não quero falar contigo, só semana que vem. Alguma vez aconteceu isso com você? Porque Deus ama você, você não é descartável para Ele. Ele veio exatamente para isso, Ele veio para te salvar, para transformar você. Quem quer ser transformado, diga glória a Deus. Então deixa Jesus entrar, abre a porta para Ele. Não importa se você cresceu na igreja ou cresceu no mundo lá fora, tem o dia que você tem que abrir a porta da sua casa para Ele entrar, para Ele fazer o que você não consegue. Está na hora da gente parar de ser religioso e nos transformarmos em verdadeiros cristãos. Romanos 5, versículo 8. Olha o que Deus fez por você e olha como Deus te ama, irmão. Mas Deus prova
O que Deus prova, queridos? Leia o versículo 8. Ele prova o seu amor para... Como é que ele provou que ele amava você? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê, queridos? Ou seja, eu ainda era um pecador, eu ainda não tinha mudado, eu ainda não tinha aceitado ele, nós ainda estávamos nos nossos erros, mas a Bíblia diz que ele foi lá e morreu na cruz para provar como ele amava você e como ele pagou um preço alto pela sua vida. E a gente não paga muito por algo que vale pouco, então para Deus você tem um grande valor. Você não é descartável, não importa o que você tenha feito, o pecado que você tenha cometido, se você abrir a porta, Jesus quer entrar hoje e fazer uma obra em você. Ele quer transformar você de uma maneira que você não consegue, que você não pode, que a religião nunca vai fazer isso, mas Jesus pode fazer. E antes de você mudar, ele já entregou a vida dele por você. Ele está provando que ele te ama. Independente do seu pecado, independente do que você fez, ele está provando que ele ama você e que ele quer você perto dele. E é só perto dele que nós vamos mudar. Não adianta, tem gente que diz assim, quando eu melhorar eu vou para a igreja. Quando eu mudar eu vou servir a Deus. Quando eu mudar então eu vou fazer a obra. Quando eu mudar você nunca vai mudar. Primeiro você tem que chegar perto, porque quem muda você é Jesus. Sozinho você nunca vai conseguir. Então você tem que abrir a porta e deixar ele entrar. Tem gente que é assim, não, quando eu parar com tal coisa eu sirvo a Deus. Ele nunca vai parar. Porque sozinho a gente não consegue, irmão. Mas é para isso que ele veio, para te buscar e para te salvar. E antes de você mudar, ele já morreu por você. Sabe por que ele morreu? Porque ele não olhou para aquilo que você é agora. Ele conseguiu enxergar aquilo que você vai se transformar quando ele entrar. É por isso que ele morreu por você, porque ele não está olhando para aquilo que você é e para aquilo que você faz agora. Ele está olhando para aquilo que ele pode fazer na sua vida. Porque ele é o único que pode consertar você. Só que você tem que aprender a ser sincero com Deus. A gente vive com um peso em cima de nós. Que peso é esse que a gente vive? Que a gente quer mostrar para todo mundo que é perfeito. Sim ou não? As pessoas vivem com o peso de mostrar que tem a vida perfeita. Porque quando você olha a rede social de uma pessoa, tudo é perfeito. Sim ou não? A gente tem que voltar para o mundo real, parar com o mundo da rede social. Porque no mundo da rede social tudo é perfeito, todo mundo é perfeito, todo mundo é 100%. E a gente vive com esse peso, e esse peso às vezes é difícil de carregar, irmão. Porque por mais que você queira, vai chegar um momento que nós vamos fazer o quê? Nós vamos falhar. Nós vamos errar em algum ponto. Então a gente vai ter que aprender que um relacionamento com Deus é um relacionamento sincero. E você tem que aprender a ser sincero com Deus. Vamos em Mateus 14. Nós temos que aprender a ser sinceros com o Senhor. Ser amigo de Deus, conversar com Ele, ser sincero, falar para Ele. Porque quando você for sincero, Ele vai poder te ajudar. Ele quer entrar na sua vida, quer transformar você como Ele fez com o Zaqueu. Ele veio exatamente para mim e para você, para buscar e salvar o que estava perdido. Tem muitos aqui que bebiam, fumavam, faziam várias coisas. E Deus foi lá e buscou você e salvou você. Só que agora está na hora de você se aproximar dEle. De você não ter vergonha. Poxa, pastor, eu fiz isso, que vergonha. É verdade. Mas, Senhor, eu estou aqui dizendo que eu estou arrependido e que eu quero a tua ajuda para mudar. E Deus vai ajudar você. Vamos comigo? Mateus 14. Quem achou, diga glória a Deus. O seu relacionamento com Deus tem que ser baseado na sinceridade. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha com pessoas perfeitas. Ele sabe que nenhum de nós somos perfeitos. Ele trabalha com pessoas sinceras. É isso que nós temos que ser. Se você olhar para os homens da Bíblia, muitos deles foram extremamente usados por Deus. Mas nenhum deles era perfeito. Davi não falhou, sim ou não? O Pedro não negou Jesus? Mas depois salvou 5.000 pessoas. Porque tinha uma coisa que o Pedro era sincero, é o que nós temos que aprender. Deus veio para salvar, para buscar você, mas você tem que ser sincero. Olha o que a Bíblia diz no versículo 26 de Mateus 14, quero que você veja a sinceridade do Pedro. E os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre o mar, eles se assustaram, dizendo, é um fantasma. E eles gritaram com o quê, queridos? Estava todo mundo com medo dentro daquele barco. Só que ninguém queria dizer que não acreditava que era Jesus. Mas teve um que foi sincero, o nome dele era Pedro. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo. Sou eu, não tenho medo. E respondendo Pedro, disse, Senhor, o que o Pedro disse? Se és tu, manda-me contigo por cima do quê? Pedro foi sincero, eu não acredito que é o Senhor. Eu não acredito que é tu, Jesus. Eu estou achando que é um fantasma. Todo mundo está achando, mas todo mundo tem medo de ser sincero. Todo mundo aqui tem medo de ser verdadeiro com o Senhor. Mas, se é o Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. E daí diz aqui o versículo 28. Manda-me ter contigo. 29. Jesus disse, vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com quem? Com Jesus. Mas sentindo o vento forte, o que o Pedro teve? E a gente sente medo de vez em quando. E começando a ir para o fundo, o que o Pedro fez? Todo mundo, o que o Pedro fez? Clamou dizendo o que, querido? Senhor, faz o quê? Irmão, a gente tem que aprender a ser sincero com Deus. Tem gente dentro da igreja afundando. E não é sincero de pedir ajuda para Deus, de procurar o pastor, de procurar um socorro, porque a pessoa tem vergonha. Ela quer mostrar para todo mundo que ela é o quê, pessoal? Perfeito, mas ela não deveria ter vergonha, ela deveria falar, poxa, eu preciso de uma oração, preciso de um socorro. Pô, pastor, eu estou com os pensamentos ruins. Pastor, olha, eu estou pensando em fazer tal coisa. Olha, eu estou pensando em me matar. Me ajuda. Com certeza a gente vai ajudar você. Pedro, sincero. Pedro foi sincero com Jesus. Ele chegou para Jesus e disse, Senhor, eu estou afundando, o Senhor pode me ajudar? O que Jesus fez, pessoal? Irmão, você tem que aprender a ser sincero. Às vezes você é uma pessoa que não tem tanta vontade de orar. Às vezes você diz, pastor, eu não tenho tanta vontade de orar. O que eu faço então? Seja sincero com Deus. Senhor, eu vejo os outros falarem de oração, eu fico até impressionado, acho bonito, mas eu não tenho essa vontade. Senhor, faz alguma coisa, me ajuda a ter. Com certeza Ele vai te ajudar. Pastor, eu não tenho tanta vontade de ler a Bíblia como eu vejo os outros falando de Bíblia, falando que leem. Seja sincero com Deus. Senhor, eu ando cansado, eu ando triste, eu preciso da sua ajuda, eu queria orar mais, mas eu não estou conseguindo, o Senhor pode me ajudar? O que o Pedro foi com Jesus? Sincero, irmão, a gente tem que aprender a ter um relacionamento sincero com Deus. Senhor, eu estou sendo tentado em tal coisa, estou pensando sobre isso, Senhor, eu estou sendo tentado naquilo, mas eu sei que a tua palavra diz que é errado e que eu não posso fazer, e é por isso que eu estou chegando aqui em oração pedindo a tua ajuda. É isso que Deus quer, que você seja amigo dele, seja sincero com ele. Não adianta você tentar esconder dele, porque ele te conhece melhor que você mesmo. Agora, se você for sincero, você vai ter a experiência que o Pedro teve. Ninguém andou sobre as águas. E 2, o Pedro voltou com Jesus sobre as águas até chegar no barco. Jesus pegou o Pedro pela mão agora. E agora o Pedro volta andando sobre as águas, e quem é que está do lado dele? Até ele entrar no barco. Deus vai guiando ele. Porque ele disse, Senhor, eu estou afundando, por favor, eu preciso de socorro. Irmão, Deus veio para quem é pecador. Deus veio para quem é falho. Deus veio para quem reconhece os seus erros. E se você reconhecer as suas falhas, se você reconhecer os seus erros, se você começar a fazer orações sinceras para Deus pedindo ajuda, pode saber que Jesus vai te ajudar. Deus não veio para quem acha que é perfeito, para quem acha que não precisa, que nem aquele fariseu, eu não sou um pecador, todos nós somos. E quando a gente reconhecer o que nós somos e chegarmos humildemente diante de Deus, pedimos ajuda, fomos sinceros, Deus vai te ajudar, porque os teus pecados não surpreendem o Senhor. E Ele é o único que pode consertar você, só que você tem que se abrir. Zaqueu abriu a casa para Jesus entrar. Pedro foi sincero. Temos que nos abrir com Deus. O que você está sentindo? Deus, eu ando numa tristeza. Como é que eu saio dessa? Me dá uma palavra. Como é que eu venço isso? Seja sincero com Deus. Amém? Ele conhece você, só que falta. Pastor, eu tenho uma mágoa, então fala para Deus, Senhor, eu tenho uma mágoa, não consigo perdoar. Eu tenho algo, Senhor, eu sinto raiva. Como é que eu supero isso, Deus? Eu sei que a tua palavra diz que eu tenho que superar, mas eu não estou conseguindo. Eu quero que o Senhor me ajude. Estabeleça uma relação sincera, sem ter vergonha de quem você é. Porque quando Deus te escolheu, Ele sabia exatamente quem você era. Não tenha vergonha. Chega diante dEle, porque Ele pode transformar, Ele pode mudar, Ele pode consertar você. Mas você tem que ser sincero com Deus, porque os teus pecados não surpreendem Ele. Ele te conhece, mas Ele é o único que pode te consertar. Ele não veio para quem está perfeito, para quem é o melhor de todos. Ele veio buscar e salvar quem estava perdido. E se você sente que precisa da ajuda dEle, abra o coração, deixa Ele entrar e seja sincero que Ele vai te ajudar. Vamos ficar de pé.